Olá, eu sou Juscelino, eu sou catequista da turma de Crisma, do sábado, e eu tô aqui para mais um vídeo do projeto Catequese em Casa. Bom, o tema que eu escolhi para hoje é cartas católicas, mas antes de começar a falar especificamente sobre cada carta, sobre o que elas têm de fator especial e único, assim, o que elas têm de fator comum também, eu acho que é necessário nós entrarmos num quesito sobre as classificações dos livros da Sagrada Escritura. Existe uma divisão clara entre Antigo e Novo Testamento, que tem como ponto focal, ponto central, a vinda do Senhor. Nós sabemos que, diante do Antigo Testamento, existem aquelas classificações, né? Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, outros livros históricos e, por fim, livros proféticos. E diante de toda essa história que é contada, de tudo isso que acontece antes da vinda do Senhor, né? Que acontece principalmente em um âmbito de preparação, todos os fatores eles são necessários para essa construção da linha tênue até a vinda dele. Então, diante de todas as profecias que existem sobre as preparações, sobre a vinda de Jesus, sobre a virgem que o conceberia, enfim, existe uma em específico que está lá em Isaías, que fala sobre a missão pública de Jesus, né? Quando é que Jesus seria reconhecido, enfim, como Filho de Deus, como aquele que sempre deveria ter sido considerado Filho de Deus. E é justamente no momento do batismo de Jesus que essa profecia é concretizada. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, as pessoas percebem que ele sim é o Filho de Deus. Ou seja, a partir daquele momento você tem uma ideia de uma missão pública de Jesus. E por que é tão importante falar dessa missão para começarmos a falar sobre as cartas católicas? Porque é a partir desse mesmo Espírito que Jesus recebe e introduz e unge os apóstolos que nós temos uma visão de um conceito baseado em busca da salvação de todos, né? Ele passa através da sucessão apostólica essa missão para os apóstolos, e até hoje nós temos essa missão de levar Jesus a todos os povos, a todas as pessoas, principalmente aos mais necessitados. Então, é a partir desse momento em que nós temos a ciência de que essa missão ela é tão importante. Então, a partir do momento em que Jesus ele transcende isso, não só para ele, como missão única dele, mas como missão de todos nós, é que nós conseguimos entender um pouco da missão dos apóstolos aqui na Terra. Bom, diante do Novo Testamento, nós temos o quê? Os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, cartas católicas e, por fim, o Apocalipse. Bom, o que as cartas católicas têm de fator único, assim, de fator especial? Elas simplesmente não são cartas paulinas. São Paulo ele falava muito a povos específicos, né? Ele falava aos romanos, carta de São Paulo aos romanos, carta de São Paulo aos tessalonicenses, carta de São Paulo aos coríntios. Então, é a partir desses diálogos em que as pessoas aprendiam muito com São Paulo e que ele convertia muitos povos e muitas pessoas, né? E as cartas católicas elas não têm esse fator conjunto, ou seja, são chamadas de católicas porque são realmente universais, por mais que em alguns momentos perceba-se uma objetividade na fala, ou seja, que aquele autor esteja especificando uma pessoa específica, um povo específico. Essas cartas elas têm caráter integral, ou seja, fala com todos os cristãos do mundo. Então é a partir desse quesito em que nós começamos a falar especificamente sobre elas. Mas espera aí, elas não têm nada em comum? Tem sim, são 4 fatores específicos. Bom, elas falam muito sobre os cuidados que nós temos que ter com os falsos mestres, sobre a necessidade de guardar a integridade da fé, sobre a fidelidade na perseguição, ou seja, ele já afirmava, né, que os cristãos seriam perseguidos, e são perseguidos até hoje, ou seja, não está atribuído a um fator específico que ficou lá atrás, mas que vem até hoje, e sobre a proximidade do fim dos tempos. Então são esses 4 fatores específicos que são abordados dentro desses quesitos principais, desses quesitos únicos, e que são justamente de forma relacionada, assim, e entender que também existem fatores únicos, ou seja, que existem fatores específicos de cada carta. São 7 cartas, existe uma carta que é a carta de São Tiago, existe 2 cartas de São Pedro, uma carta de Judas e 3 cartas de São João. Então, vamos falar especificamente agora sobre cada um desses aspectos. São Tiago ele fala muito sobre a paciência nas tribulações, né? Ele fala que
Durante esse processo de conversão dos povos, nós vamos ter que ter muita paciência com eles, justamente porque eles não conhecem Jesus, e para mostrar a misericórdia do Senhor, é necessário falar sobre essa paciência, ensiná-los que o sofrimento ele é necessário e que diante do sofrimento vem a glória, que diante do sofrimento vem todas as conquistas, todas as nossas conquistas, né? Então a carta ela fala muito sobre a lei do mandamento ao amor ao próximo. Então ele não subjuga e não classifica, mas ele fala sobre esse amor geral que tem que se ter com todos, e a partir daí falar sobre a simplicidade de se ter uma fé que expõe obras, né? Uma fé que não é estéril, ou seja, que produz frutos. E a partir daí entender que a exigência do amor é a exploração desses frutos. Então, São Tiago ele fala mais especificamente dessa paciência nas tribulações. Bom, as cartas de São Pedro, de forma específica, falam sobre a graça e o compromisso do batismo, aquele mesmo batismo que eu falei anteriormente. Então, diante de todos os compromissos baseados nesse selo que é marcado em nós, no momento do batismo, nós temos justamente essa missão de preparação. Ele fala muito sobre essa missão de preparação para a vinda de Jesus, né? Para a volta de Jesus. Entender que o caráter baseado nessa preparação não é um caráter irresponsável, tem que ser levado a sério, né? E a partir desse momento em que ele fala sobre a volta de Cristo, sobre os seus ensinamentos, e que os ensinamentos devem ser levados à frente para que entendam que existe sim um objetivo principal. Então São Pedro ele fala muito sobre a volta de Jesus, sobre os compromissos do batismo. Bom, São Judas ele fala sobre... na verdade ele usa um estilo até diferente assim daquela época. Ele usa um estilo muito retórico assim. Então, ele fala muito sobre os perversos, sobre aquelas pessoas que traíam Jesus, que começavam em um caminho e na mesma hora pregavam tudo aquilo que ele falava, só que ao contrário. Então, assim, ele delatava essas pessoas, ele alertava essas pessoas de que a volta de Jesus estava próxima, mais próxima do que eles imaginavam, e que eles deveriam iniciar esse processo de preparação, né? E São João, por fim, fala sobre o amor de Deus, né? Ele fala que Deus é amor, que Deus é luz, e em consequência disso, os cristãos deveriam olhar para Jesus com esse olhar de amor, olhar para o sacrifício dele com um olhar de amor e olhar para o irmão que estava ao seu lado, sendo marginalizado, com esse olhar puro, com esse olhar simples de uma criança. Ele fala muito sobre guardar os mandamentos também, sobre essa ideia de buscar sempre concluir aquilo que Deus tinha começado, né? Fala-se muito sobre arrepender-se sinceramente dos seus pecados e buscar essa redenção. Então, essas são as ideias centrais das cartas católicas. Espero que tenha ficado claro para todos. Peço que acompanhem a Pascom nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube, para acompanhar mais vídeos como esses. Espero que tenham gostado. É isso. Ficamos por aqui.